Esses dias um aluno perguntou para mim por que a gente tem que se preocupar com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. O que a gente tem a ver com isso? Tá acontecendo lá do outro lado do mundo. Que diacho? Por que isso afeta a nossa economia? Por que isso gera um pouco de estresse nos mercados? Então a gente vai bater um papo nesse vídeo pra gente entender como que um espirro do Donald Trump pode afetar a sua vida. Então, ó, se inscreve aí no nosso canal se você é novo ou se você é nova por aqui. E se esse vídeo fizer sentido, deixa um gostei, deixa um comentário e vamos aprender um pouco mais sobre cenários macroeconômicos. Se você está acostumado a acompanhar esse canal, eu costumo dizer que a certificação, que é o tema principal do nosso canal, é só um detalhe. Você precisa conhecer de mercado e a certificação você tira tranquilamente. Então é o seguinte, a gente tem visto aí na imprensa que os Estados Unidos resolveu sobretaxar a China para que ela consiga recuperar empregos lá para os Estados Unidos. Então vamos fazer uma história bem breve a respeito disso para saber o porquê que isso está acontecendo, como isso pode impactar a nossa economia e inclusive como isso pode impactar o crescimento econômico do país. Veja bem, a China, quando entrou na OMC em 2002, que é a Organização Mundial de Comércio, ela resolveu falar o seguinte: olha, agora eu cheguei com fome. Então eu tenho aqui mais de 1 bilhão de pessoas, então eu preciso gerar emprego para essas pessoas e eu quero comprar de outros países e etc e tal. E como a oferta de mão de obra na China é abundante em função da sua quantidade de habitantes, a mão de obra na China era extremamente barata. Tá? Ela ainda é mais barata, mas olha só, ela não é mais barata do que a mão de obra no Brasil, tá? Ela já passou o Brasil com relação ao custo de mão de obra. Mas o ponto é o seguinte: como era muito barato, muitas empresas resolveram tirar as suas respectivas produções dos seus países e levar para a China, para que, produzindo lá mais barato, essas empresas comecem a ter lucro. Isso, consequentemente, tirou empregos de norte-americanos. E aí o presidente Trump falou: opa, peraí, agora é o seguinte, empresas, vocês querem produzir na China? Tudo bem, vocês podem fazer isso, não tem problema. Só que para os seus produtos entrarem aqui, eu vou cobrar tarifa de importação, porque eu quero trazer os empregos de volta. Então essa foi a decisão do Donald Trump. A gente pode discutir da onde ele tirou isso, enfim, em outro vídeo, mas o ponto é o seguinte: isso é um fato, isso aconteceu. O que aconteceu? O governo chinês, para fazer uma retaliação, falou o seguinte: é assim, seu Trump? Então tá bom, então eu não compro mais de você. E aí os Estados Unidos, assim como o Brasil é um dos principais exportadores de commodities do mundo e consequentemente vende muito para a China, começa a sofrer exportação, sofrer com a sua balança comercial, porque ele não está vendendo mais para um dos maiores mercados consumidores. Acho que eu consegui explicar agora. E aí, o que acontece? A China fala assim: eu não compro dos Estados Unidos, mas eu preciso continuar comprando. De quem que eu vou comprar? Quem que é o concorrente dos Estados Unidos quando o assunto é commodity? E a gente vai falar do Brasil, a gente vai falar da Argentina. Então o Brasil, em primeira instância, se favorece com isso, porque a China fala assim: não compro mais de você, Estados Unidos, e compro do Brasil. E isso tende a fortalecer a nossa balança comercial, porque vai aumentar a demanda de produtos e, consequentemente, o preço sobe e, consequentemente, a gente tem uma entrada maior de dólar aqui. E a China, inclusive, disposta a investir em infraestrutura aqui. Ponto. Acontece que a China é um país com maior capital alocado em reservas norte-americanas. Em outras palavras, de todos os países do mundo, a China é o país que detém a maior quantidade de títulos do Tesouro norte-americano. Ou seja, os Estados Unidos devem absurdamente para a China. Que aí a China fala assim: olha, eu compro os títulos, te empresto dinheiro, você investe aqui, e era uma coisa de louco. Acontece o seguinte: se a dona China resolve falar assim pro Sr. Trump: Sr. Trump, eu tô com uma dor de barriga aqui e eu quero resgatar meus títulos. Devolve aqui o meu dinheiro, toma aí seus títulos, eu não quero mais conversa com você não. Os Estados Unidos não têm reserva e capital para honrar isso. Consequentemente, ele vai precisar tomar esse dinheiro do mercado e que, por sua vez,
vai exigir um juro maior em função da demanda de crédito. Ou seja, por conta de uma dor de barriga da China, a taxa de juros norte-americana tende a subir caso a China se comporte desta forma. Se a taxa de juros norte-americana sobe, o que vai acontecer? Investidores do mundo inteiro vão olhar para países emergentes como o Brasil e vai dizer assim: olha, Brasil, eu até gosto de você, você é um país lindo, maravilhoso, com praias incríveis, mas tem uma coisa: se eu investir o meu dinheiro na economia norte-americana, eu vou receber, sei lá, 4% ao ano. Estou dando um exemplo aqui, exagerando aqui para cima. Para eu, investidor, colocar o meu dinheiro aí no seu país, eu vou exigir o que o mercado chama de prêmio pelo risco, ou um spread de crédito, vou exigir um prêmio pelo risco maior. Em consequência disso, o nosso país terá de aumentar a taxa de juros, tá? Para evitar que haja uma fuga de capitais. Se a gente aumenta a taxa de juros, a gente começa a deixar o dinheiro mais caro e começa a se inviabilizar investimentos aqui. E aí todo aquele potencial de crescimento que a gente via e que a gente vê aqui no mercado pode ser comprometido em função dessa guerra comercial aí entre os Estados Unidos e China. E neste caso o Brasil não tem muito o que fazer, é sentar e esperar para ver o que vai acontecer e, na medida do possível, começar a buscar parceiros comerciais em outros mercados, para que, se eventualmente a China resgata esses títulos, os Estados Unidos começam a demandar e aí há uma fuga de capital. Uma alternativa a essa fuga de capital é aumento de juros e aumento de exportação. Então, é uma das coisas que pode não solucionar o problema, mas amenizar, é aumentar os parceiros comerciais aí mundo afora, tá? Então, o que eu honestamente espero é que a China não faça esse movimento, que eu honestamente espero que o Trump baixe um pouquinho a bola e entenda que se ele espirrar, ele vai literalmente cagar com a vida de um monte de país, principalmente os países emergentes, e aí a gente se aplica nisso, e aí todo o potencial de crescimento pode ser comprometido em função disso. Beleza? Então eu quis trazer essa reflexão para você entender por que é importante você que trabalha aqui no mercado financeiro, no Brasil, sei lá, em qualquer que seja a cidade, estar atento a esse movimento de guerra comercial entre dois países que parece que a gente não tem nada a ver, mas com a economia globalizada, qualquer movimento em qualquer país, principalmente os nossos principais parceiros comerciais, pode, num primeiro momento, como eu disse, a China aumentar sua demanda e, por consequência, favorecer aqui a nossa balança comercial. Em segundo momento, pode, dependendo da situação, desvalorizar muito o real, aumentar muito a taxa de juros e, em função disso, comprometer o potencial de crescimento do nosso país. Beleza? Se você gostou desse vídeo, aliás, se você está gostando desse novo formato, deixa aqui um gostei pra gente evoluir e começar a criar mais conteúdos com análise econômica, macroeconômica, para que você manje tudo dos paranauê do mercado. Fechado? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!